Olá, pessoal! Vamos falar hoje a respeito também de muitas perguntas que me fazem, que é sobre o assunto do sono e do sonho. Eu quero dizer a vocês rapidamente esse assunto, que já foi também esse assunto falado em alguns vídeos, que é a questão quando o sonho é espiritual e quando o sonho é um sonho comum, né? Onírico. O sonho espiritual, ele se dá mais a partir das 4 horas da manhã, né? Até às 5h30, 6 horas da manhã, assim. E outro detalhe também, que a pessoa logo percebe quando é um sonho espiritual, porque ela volta ao corpo físico é um pouco agitada, né? Um pouco nervosa, se a questão que é envolvida não é do seu agrado espiritual. Quando a questão é do seu agrado espiritual, ela volta mais desenvolta, né? Mais alegre, mais feliz, se sentindo bem. E essa semana, uma pessoa me contou um sonho que teve, né? E eu decifrei na hora e mudei completamente, né, abaixo da espiritualidade, a mentalidade daquela pessoa, porque é uma pessoa que ela estava vivendo com um sentimento de vingança muito grande dentro do coração a respeito de um caso que aconteceu com o filho dela. Só que eu não vou aqui divulgar os nomes, mas eu pedi permissão a ela, né, autorização, para divulgar o assunto. E ela permitiu, porque isso pode servir para outros casos aqui de pessoas que estejam envolvidas também com esse tipo de perturbação. Ela teve um filho, né, que desencarnou de homicídio, né, mataram o filho dela há muitos anos atrás, e ela ficou com um sentimento de vingança até descobrir quem foi esse causador dessa desgraça na família dela. E enquanto ela não soube, ela não sossegou. A passados 6 anos cantando ela, né, que ela descobriu essa pessoa. E ela alimentou sempre um sentimento de vingança muito grande. Para também fazer com o assassino a mesma coisa que os assassinos fizeram com o filho dela. E então, ela alimentando, ela é uma pessoa boa, né? Uma pessoa que faz o bem, que faz caridade, ajuda quem ela pode. Entendeu? Então, bom dia. E então, o que acontece? Ela vivia, né, num estresse profundo, né, numa infelicidade total, mesmo ajudando as pessoas. O que acontece? Chegando as pessoas aqui, né? E então, o que aconteceu é que ela alimentou esse sentimento de vingança e se sentindo completamente infeliz esse tempo todo. E conversando essa semana comigo, né, por um acaso, porque nada é por um acaso também, né, pessoal? Nada é coincidência. Ela veio me relatar um sonho que ela teve, um sonho espiritual, com a já desencarnada avó dela, e esse sonho mostrando a ela um local que a avó dela, ela era agricultora, né, no Nordeste. E eles tinham plantações imensas, né, de feijão, milho e tal, os cereais. E ela teve esse sonho espiritual, foi levada em corpo astral e viu aquela plantação imensa, toda iluminada, uma casa comprida daquela de telha assim, né, pessoal? Toda iluminada, mas tão iluminada que ela mal conseguia enxergar lá dentro. E quando ela se viu levada pelos mentores, ela já estava praticamente na porta dessa casa. E ela foi recebida pela avó dela, desencarnada há muitos anos. A avó dela era toda luz e a convidou para adentrar a casa. E ela, olhando a casa, ela via só várias camas. E as camas eram de pessoas que ela sabia que eram da família, mas só que ela não reconhecia, porque ela também não olhava, ela não via a fisionomia das pessoas. Ela só teve a fisionomia descoberta de uma pessoa, né? Nesse caso, uma desencarnada e um encarnado. A desencarnada, a avó. E o encarnado, um dos filhos dela, o mais novo, né? Que ela diz que é uma pessoa muito boa. Esse filho dela estava ali, e ela o reconheceu. Quando ela voltou ao corpo físico,
ela voltou com uma sensação muito boa, mas ao mesmo tempo ela ficou achando, na mente dela, que ela iria desencarnar. Porque para sonhar com a avó, né, há tempos, desencarnada, e a avó toda iluminada, a casa toda iluminada, ela pensou logo de certo que iria desencarnar. Mas passaram-se agora alguns tempos, né? E por uma acaso ela me contando isso, eu falei, não, é porque a sua avó já está preparando o local para futuramente vocês irem para lá. Isso aí, de certo, é a casa que ela conseguiu com bônus hora, né, no plano espiritual, para que a família toda viva ali, né? Toda junta naquele plano ali. Porque eu creio que o esposo, o avô, ele era mateiro, né? Uma espécie de xamã, ele era um caboclo. E ele curava as pessoas com ervas, né? E fazia os netos limparem as garrafas para ele colocar, né? Aquelas garrafadas, como chamam, né? Para curar as pessoas, e nada cobrava. E eu tenho certeza como ele está trabalhando numa linha dessas aí, né? De xamã, uma linha dessas aí de cura, que usa ainda nesses procedimentos. Ele também é uma pessoa muito boa. E isso aí só me levou a crer que realmente essa casa espiritual ali é a casa que a avó preparou, né, para eles todos adentrarem quando se irem. Quando eu falei isso para ela, eu falei, é por isso, eu falando para ela, por isso que você tem que largar esse sentimento de vingança, que juntando 3.000 reais para dar para um miliciano acabar com a vida do que fez isso com o teu filho, você esquece isso, tira isso do seu coração, porque você vai querer perder essa oportunidade de morar nessa casa iluminada lá, quando você se for, porque isso é o certo para todos nós, né? Um dia nós iremos. Você vai querer perder isso, eu falei para ela, né? Aí ela falou para mim, ela começou a chorar, aí ela falou, entrou dentro do meu coração agora, acabou o meu sentimento de vingança nesse momento. Eu não mais pensarei nisso, eu tirei do meu coração agora. Eu falei, então, como é que você vai querer ir morar num local desse que já está preparado para você? Tanto é que a sua avó está lhe mostrando o caminho de dentro de casa para você. E você vai querer se nivelar a espíritos malignos, né? Trabalhando para que você não ganhe essa luz. Se você ajuda tantas pessoas, você pode, deve e já tem compromisso certo com a sua avó, né? Iluminada, com essa casa iluminada e a plantação iluminada. É um local que vocês viviam quando eram pequenos, né? Com a sua avó e tal. Então, você e o seu filho também, ele sendo bom, talvez ele vá por esse mesmo caminho. Já tem um lugar para ele. A avó deve já ter, né, pessoal, já conseguido essas vaguinhas ali naquela casa para essas pessoas, né? Os outros filhos dela, as outras filhas, não estavam ali porque elas não estão na frequência da mãe e não estão também na frequência desse irmão que ela viu lá, né, que é o encarnado. Elas não estão, as irmãs, né? Elas precisam melhorar para estarem, né, nessa mesma frequência. Eu falei, como é que você está com uma bênção dessa para ganhar futuramente, quando se for daqui, né, do plano físico? Como é que você vai se nivelar a essas espécimes horríveis, querendo que você alimente um sentimento de vingança, porque o seu filho, do outro lado, ele era uma pessoa muito boa, muito querida também, porque foi assassinado, né, pessoal? E também não vai querer, não vai gostar disso. Você vai perturbar também o espírito do seu filho, fazendo uma coisa dessa, esse círculo vicioso aí de entidades malignas vai ficar sugando você e ele, que já está num local melhor, como eu sei que está, né, pessoal? Então vamos tirar sentimentos de vingança, ódio, né, raiva do coração, porque aí ela chorou muito, me abraçou, agarrou o meu pescoço e falou, a partir de agora eu não tenho mais esse sentimento, a partir de agora pode ficar certa que esse sentimento saiu do meu coração, acabou tudo agora, tudo, 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 eu não vou perder essa oportunidade, entenderam, pessoal? Então, sobre os sonhos espirituais, quando a gente tem um sonho que vamos dizer assim, a gente olha e veja que aquilo ali tem muito a ver com a nossa vida física e espiritual e toda ela, né?
Você não vai perder uma chance dessa, vai? Então nós temos que decifrar esses sonhos muito bem, quando são sonhos espirituais, para que a gente não perca a oportunidade. Qualquer coisa vocês podem mandar um e-mail, que está aí na descrição do vídeo, tá? Relatando seus sonhos, se eu puder e souber que a espiritualidade possa me passar o que acontece com vocês, eu estarei à sua disposição, ok? Fiquem com Deus, até a próxima.